Muito bem, pessoal chegando ainda, mas de qualquer forma, saudar a todos. 17 de março, iniciando o nosso encontro síncrono da disciplina de gestão de pessoas. Me ouvem bem? Cachorrada da vila aqui, vocês também ouvem ou só a minha voz? Ensaiei com eles uma participação especial hoje, eles estão animados. Vamos lá, acho que não vai atrapalhar. Prof, só não esquece de nós, das intérpretes. Ah, é claro, tem que fixar. Fixada, Cíntia. A Rosane eu não vi ainda, já chegou, Rosane? Não, ela não entrou ainda. Tá. Muito bem, Cíntia fixada. Deixa eu deixar só tu fixada aqui. Acho que tá bem agora. Aí. Então tá, já compartilhei aqui na tela esse novo capítulo, é o tema 2, né, que nós estamos dentro da nossa programação, iniciando então hoje. Vamos conversar sobre o sistema agregar, né? Esse tema 2, ele trata do sistema agregar, aplicar e recompensar. Nós temos... tem a impressão até que teve uma pergunta, não sei se foi nessa turma, eu tenho 2 turmas. Uma aluna perguntou por que estava nas 2 ou 3 semanas o mesmo tema, né? O mesmo capítulo, se estava certo, se não tinha sido algum equívoco e tal. Nessa semana agora, tem esse tema, com os conteúdos que tratam do sistema de gestão de pessoas agregar, aplicar e recompensar. Na semana seguinte ainda é esse tema, eu repito o capítulo lá, e tenho a impressão que mais uma semana. Por quê? Porque são 3 semanas que nós vamos estar estudando esse capítulo. Então ele volta. Ele realmente está colocado, colado, o mesmo arquivo, né, em 3 semanas. Mas antes de iniciarmos a falar sobre o sistema agregar, vamos dar uma passadinha no nosso PDE desta semana. E a proposta ainda era a gente discutir sobre gestão participativa, foi o tema nos nossos 2 últimos encontros, né? A gente bateu bastante em cima dele, discutimos bastante, e ficou muito interessante aí esse TDE, porque teve 37 participações, 37 participações, e muitos depoimentos, né? Muitos depoimentos de como é na sua empresa, quais são as suas experiências e tal. Procurei responder a todos, né? Li cada um novamente e tal, e fiz considerações breves, obviamente, sobre cada uma das postagens, né? E boa parte das postagens nós tivemos, eu diria aí que 60% a 70% eram depoimentos com relação à segunda questão. Eram depoimentos de pessoas que trabalham em empresas já com uma prática de gestão de pessoas, com políticas de gestão de pessoas, que sim, né, oferecem a possibilidade da participação dos trabalhadores, incentivam a possibilidade de participação dos trabalhadores, valorizam a participação, dão autonomia. Então, teve diferentes depoimentos, diferentes exemplos de práticas, né, e que, inclusive, já tivemos a oportunidade aqui de conversar e ter alguns depoimentos na própria gravação, aqui na própria aula dos encontros anteriores, mas teve esse reforço com relação a essas práticas. Por isso que eu sempre digo que é legal vocês virem aqui nessa sala, porque essas são salas dinâmicas, né? Estas são
mais do que todos aqueles conteúdos que já estão desde o início do semestre, lá, quando abriu o ambiente aula para vocês, já tinha lá, né, todo o conteúdo do semestre, que a gente vai trabalhar, se vocês forem na semana seguinte e tal, os temas, né, já estão à disposição. Então, é aquilo, né, em termos de conteúdos. Eventualmente, um ou outro arquivo, alguma matéria, alguma reportagem, alguma, né, que surja. E isso eu comentei, inclusive, vocês devem lembrar, e precisam lembrar disso. Eu comentei lá no primeiro encontro, olha, não precisa ser o Jefferson a postar conteúdos interessantes que tenham a ver com aquilo que a gente está trabalhando e tal, com aquilo que está dentro da nossa organização curricular. Se vocês, durante a semana, né, leram um artigo, né, enfim, descobriram um livro, alguma coisa, e acharam interessante, importante, por favor, vocês têm, né, a possibilidade de trazer para esses espaços. E, dependendo da publicação, a gente pode até abrir um link, né, abrir um arquivo específico em determinada sala, vocês podem submeter ou conversar comigo, né, me chama nas mensagens e tal, olha, tem esse artigo aqui, o que tu acha? Vamos incluir aí e tal. Então a gente parte desta estrutura, que já é uma boa estrutura, tem um bom conteúdo, né, tem já arquivos complementares, mas isso não impede que a gente vá enriquecendo essa nossa sala. E as salas de interação, elas cumprem muito com esse propósito, né, de dar o dinamismo, de dar a novidade, de dar espaço para aquilo que está acontecendo atualmente, né, as coisas concretas que estamos vivendo nas empresas e tal. Veja, são 37 alunos da nossa turma. Poderia ser mais? Claro que poderia ser mais. Mas são 37 alunos que se dispuseram, né, a fazer, a participar, a trazer a sua contribuição, a sua opinião, seu depoimento, seu exemplo. E isso enriquece bastante e fica ali, está à disposição. Todos vocês podem, né, sempre recorrer a isso. Tá? Então, obrigado pela participação de todos estes. Vocês viram que eu tenho controles paralelos aqui da participação, né? Então eu vou sempre salvando aqui o nome de quem está tanto nos encontros síncronos quanto na participação dos TDEs. Acho que isso, né? A gente fala tanto aqui que gestão de pessoas passa também pela valorização, pelo reconhecimento e tal, e eu preciso reconhecer e valorizar a participação daqueles que estão contribuindo com exemplos e tal, e se dispondo, né? Sei que, eventualmente, uma ou outra, né, situação acaba surgindo e, por vezes, vocês talvez não consigam participar, mas procurem, sempre que possível, participar dos TDEs. Tá? O TDE tem essa intenção de trazer um dinamismo e enriquecer o nosso espaço. A nossa sala de aula, né, no ambiente aula, ela vai ficando ao longo do semestre, ao longo das semanas, ela vai ficando muito rica, com muita coisa interessante. Imagina que em uma semana, quanta coisa tem aqui. A ponto que, sim, talvez nós não tenhamos condições de ler e acompanhar tudo que vai se produzindo nesses conteúdos, porque já tem os conteúdos que já são, né, conteúdos mais amplos, tal, e que já exigem bastante disciplina e organização de vocês para irem lendo os conteúdos de cada semana. Então, né, e mais tudo isso que é trazido aqui, mas que bom que nós temos o plus, que nós temos o a mais, que nós temos, né, a possibilidade de ter muito conteúdo. Ter muito conteúdo. Esse é o TDE do dia 10. Nós, para a semana que vem, nós vamos fazer, aí no final, ó, hoje aqui, nós vamos organizar isso. Vamos ver como é que nós vamos organizar. É um desafio para nós aqui, mas nós vamos tentar organizar pequenos grupos. Tá? Vamos ver como é que a gente pode fazer. Por exemplo, nós temos 31 na sala,
Tira eu, a apresentação, a Cíntia. Então, nós temos aí 28 alunos na sala. Vamos tentar organizar grupos com estes 28. Eventualmente, vocês conhecem algum colega que também seja da turma e que não esteja na sala nesse momento e tal, mas tem o contato dele. Podem também considerar e incluir. Mas nós vamos fazer pequenos grupos para que vocês, paralelamente, depois, né, trocando o contato de vocês têm contato pelo nome na turma, inclusive via mensagem, vocês podem entrar em contato com os colegas. Então, a gente estabelece os grupos, vocês fazem contato, né, e aí, ao longo da semana, vocês vão preparar uma breve apresentação para trazer no início da semana que vem o que vocês produziram. Com relação ao TDE dessa semana, do dia 17 de março. Então, vai ser, né, para abrir mais para participação, para a gente ter a possibilidade de ampliar um pouco mais o estudo em cima desses depoimentos, em cima dessas salas de interação. Nós vamos abrir alguns minutinhos sempre no encontro seguinte, sempre que possível, no encontro seguinte, para que vocês comentem brevemente. Aí montam 2 slides, se acharem pertinente, né, se acharem adequado. Eu recomendo, eu sugiro. Né, nós temos aqui as intérpretes, nós temos que ter essa organização da sala sempre explorando a questão visual, né, por exemplo, nós temos o aluno que tem deficiência auditiva, então é importante a gente sempre ter essa atenção e esse cuidado para que o espaço seja adequado também para ele. Então, é um espaço que fica bom para nós, mas é um espaço que atende às necessidades do colega Márcio, que também está conosco, muitas vezes na aula aqui e tal, e quando não pode, ele assiste a gravação, e exatamente por isso é importante estar sempre bem organizado o nosso espaço. Tá? Então, assim, nós vamos, em seguida, vocês já podem ir pensando e tal, se quiserem usar o espaço aqui das mensagens do chat para irem já tentando organizar os grupos, fiquem à vontade, tá? E no final a gente define. Se tiver alguém que não tem ainda grupo, no final e tal, eu monto, né? E aí vocês trocam. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Josiane que levantou a mão, já vou passar a palavra para ela. A Josiane, eu digo, Josiane, tu vai fazer o grupo com o Lucas e com quem mais que está aparecendo aqui. Bom, a Fernanda e tal. Ok. Tu já sabe que nessa nossa disciplina tem o Lucas Evandro, tu já pegou o nome dele aqui, olhando na tela, tu já pegou o nome dos outros colegas, tu vai lá na mensagem, localiza eles e começa a trocar as informações, os dados. Bom, se vocês quiserem depois, a partir dali, trocar outras, né, conversar em outros espaços, vão criar um grupo no WhatsApp, bom, isso aí é de cada grupo se organizar. Nós temos estes espaços no ambiente aula que já são favoráveis a isso. Josi. Professor, eu não vou aparecer porque eu tô com Covid, então não tô em boas condições de aparecer aqui, tá? Tá Mas bom. tem, Como é que tu estás? Como é que tu estás? Tô bem, tô bem. Tá bem? Não pegou forte? Mais ou menos, Ah, mas tô bem. Esse tá sendo pior que ok. o que eu peguei em 2020. Ah, é? Aham. Puxa vida. Tem 3 colegas da universidade nessas aulas contigo. Aham. Daí eu queria ver se a gente pode fazer junto. A gente já é colega da enfermagem, se a gente pode fazer. Josiane, se estão nessa turma aqui, ótimo, perfeito. Tá. Eu Então tá certo. já tenho o contato deles, né? Perfeito. Sim, sim. Era essa a pergunta que eu. Tá. Daí a gente pode falar cada uma sobre uma pergunta que tu fez no TDE, é isso? O TDE, eu vou passar, daqui a pouco eu vou abrir o TDE do dia 17, e aí a gente conversa sobre ele. Tá bem, então. Aí Obrigada, a gente professor. conversa. Então tá.
Deixa eu ver o que a Liliane... Eu, Jesse e Ana Vilma, elas não estão na aula hoje, ok. É isso aí, se organizem. Independente de estarem na sala hoje ou não, né, não precisa ser um grupo formado por quem está aqui. Vocês conhecem colegas, mesmo que não estejam aqui. E o importante, mas aí mais para o final a gente retoma e esclarece as dúvidas, tá? Vamos primeiro seguir o nosso roteiro aqui para o encontro de hoje. E falar sobre o sistema agregar. Então, o que a gente viu no tema 1? Tema 1 era a história da gestão de pessoas e tal, né? E falamos sobre essas formas de organização, de tratar as pessoas das empresas contemporâneas. Falamos sobre gestão participativa, falamos sobre, né, autonomia, equipes autônomas. Os TDEs provocaram nesse sentido. Então, foi mais uma visão ampla. Agora nós vamos entrar nos subsistemas, naquilo que faz parte das práticas do dia a dia, né? Aquilo que faz parte das rotinas e das práticas do dia a dia e que são também desafios estratégicos dentro da área de gestão de pessoas. Eu lembro que no TDE passado ainda perguntou, tem um modelo ideal e tal? Então, o tema 1 foi mais para reflexões mais amplas. A grande maioria, se não a totalidade, disse, olha, modelo ideal não. Um modelo pronto de gestão de pessoas? Não tem. Né? Então, e explicavam, todos que participaram ali do TDE, explicavam por que achavam que não tem um modelo pronto. Bom, para começar, porque é gestão de pessoas, e pessoas são diferentes, né? Pessoas, cada um com a sua persona, com a sua personalidade, com as suas características, com o seu comportamento único. E, em função disso, é óbvio que tu não pode estabelecer, tu até pode, mas não é, talvez, o mais adequado estabelecer um regime, um padrão de como atuar com pessoas. Né? Então, cada empresa, por conta da sua cultura, das características, das peculiaridades, da própria atividade, da região que ela atua, do tamanho, do número de funcionários, e tudo isso foi aparecendo. Teve gente que falou, olha, empresa familiar, a minha empresa familiar, a gente tem mais dificuldade e tal. Então, depende de um conjunto de elementos que vão, né, orientar ou recomendar que a estrutura de gestão de pessoas seja de tal forma, seja, né, organizada de tal maneira. O importante é que se busque. Isso que é o mais importante, que é o que a gente tem falado e vai continuar falando ao longo do semestre. Que se busque um ambiente saudável, um ambiente que predomine ou que valorize a qualidade de vida no trabalho. É isso. Desculpe se eu repito tanto isso, mas precisamos ter clareza disto. O ambiente que prestigie... Opa, Cíntia, fixei a Rosane, mas ela caiu, viu? Quando eu fixei ela, caiu a conexão dela. Um ambiente que tenha isso em mente. Nós precisamos ter pessoas em equilíbrio, pessoas com bem-estar, com uma condição adequada para poder desempenhar bem a sua atividade, o seu trabalho. É isso. E é equilíbrio, essa é a palavra. Nós precisamos encontrar formas de dar condições ao equilíbrio dos indivíduos. Né? Equilíbrio significa que tu tenha que estar bem nas tuas diferentes dimensões, na dimensão física, na dimensão emocional, na dimensão cognitiva, na dimensão espiritual. Tu estar bem
né, em todas as dimensões para alcançar o equilíbrio. Isto é desafiador, isso é um esforço cotidiano. Por quê? Porque tem variáveis que fogem do nosso controle. Tem variáveis que fogem do nosso controle. Então, a empresa vai estabelecer políticas, vai, né, organizar todos esses subsistemas que nós vamos estudar, agregar, aplicar, recompensar, manter, desenvolver, monitorar. Esses são os grandes subsistemas da gestão de pessoas. E tudo isso vai ser concebido no sentido de ter as pessoas na melhor condição possível. Nós vamos organizar a nossa empresa, pensar a nossa empresa e as pessoas que fazem parte dessa empresa no sentido de oferecer o melhor ambiente possível, as melhores condições possíveis de trabalho. As pessoas têm que estar bem aqui. Então é isso, né? E isso foi predominante nas respostas lá do TDE da semana passada. A gente lê ali, foi, né, teve a grande parte das manifestações era nesse sentido. Olha, importante, não tem um modelo assim, que tem que ser isso, não tem a receita pronta. O importante é ter essa preocupação, né, de criar um ambiente agradável. Já falei aqui, acho que lá no primeiro encontro, ainda comentei com vocês, a principal causa de desligamentos das pessoas, seja pedindo demissão ou sendo demitida, qual é a principal causa de rescisões de contrato de trabalho? Lembram? Será que eu não falei? O que vocês acham que é? Acho que eu já falei, hein? Qual é o principal motivo dos rompimentos nos contratos de trabalho? O que vocês acham? É salário baixo? É falta de treinamento? Falta de perspectiva de crescimento? Falta de... É problema econômico, né? Tem que demitir porque a crise... Qual é a principal causa das rescisões de contrato de trabalho? São muitas, todas essas que eu falei, por vezes, são motivos de demissão ou de desligamento. A principal causa, vamos lá, ninguém arrisca? Clima organizacional, professor. Olha, Carla, tu andou... É por aí. É bem por aí. Deixa eu ver, Fabiano. Josiane, eu acho que está com a mãozinha levantada, mas é lá da outra manifestação ainda. Mas se quiser falar agora, está na frente. Fabiano. Não, pode falar, Josiane. Não, eu acho que ela estava com a mão levantada lá, da outra vez que ela falou, e ficou. Fala, diga. Eu acho que o estresse, professor, também é um grande fator de demissão. E que está próximo com o que a Carla falou, né? Clima organizacional, um clima ruim, causa estresse. Estresse, clima organizacional... As pessoas acabam explodindo, né? Aí não tem... E por alguma razão vão acabar rescindindo. Tá, olha só. O Eric, vamos ver o que o Eric acha. Boa noite, professor. Tudo bom? Eu acredito que chega a ser a falta de apoio ao funcionário. Às vezes é a falta de interesse, assim. Não tem a visão que ele merece dentro da empresa. Acredito que acaba tendo algumas consequências. Falta de apoio, falta de reconhecimento, de valorização e tal. Daqui a pouco a pessoa também cansa de estar ali, acha que não tem sentido e tal. Tudo isso é fato. Talvez vocês tenham vivido, talvez vocês percebam, né, em ambientes que já trabalharam e tal, talvez exista, inclusive, nos ambientes que você... Isto é real. Mas tem uma pesquisa que aponta que a causa principal é problema de relacionamento com o superior imediato. Olha só que interessante. Tu pede para ser demitido,
Tu pede demissão, aliás. Tu pede demissão. Ou tu é demitido por conflitos, e que tem a ver com esse estresse que o Fabiano falou, tem a ver com que a Carla, com o que a Carla trouxe de clima organizacional, que o Eric trouxe, tal, ok? Isso são manifestações, mas são manifestações posteriores às dificuldades de relacionamento. Problema de relacionamento que gera conflito, traz o estresse, né? Interfere no clima, e em algum momento não tem outra saída a não ser o rompimento. Tem pessoas que chegam a trocar o emprego por um outro, onde vão, inclusive, talvez receber menos, mas porque lá eles vão ter um clima organizacional, né, Carla, mais agradável, e por conta disso, uma melhor condição de vida. Então é isso, né? A gente precisa buscar instituir, e isso passa também por um subsistema que nós vamos estudar mais adiante, que é desenvolver as pessoas, capacitar as pessoas, preparar as pessoas. Nós temos carências de bons líderes. Se essa é a principal causa, né, conflito entre líder e subordinado, é porque nós não temos boas lideranças. Nós temos líderes que não têm essa habilidade, essa capacidade de resolver adequadamente, fazer com que a pessoa entenda o porquê de determinadas decisões e tal. Não tem a habilidade nas relações interpessoais. E por conta disso, gera o estresse, gera o conflito, gera descontentamento, gera desconfiança, gera insatisfação, gera o cansaço e gera a demissão. Esse é um desafio. E aí não tem como a gente chegar e dizer, não, a melhor receita, o melhor modelo é esse. Não existe isso, né? Não existe. Nós temos é que ter a habilidade de lidar com as pessoas. A arte de lidar com as pessoas. Jamil Albuquerque escreveu esse livro aí há 3 décadas, mas é um livro muito interessante, Jamil Albuquerque. A arte de lidar com as pessoas. Tem que ter essa habilidade. Mas a gente desenvolve isso. É possível. Né? Nós falamos tanto aqui em algumas características importantes que nós precisamos exercitar. Esta coisa assim, ó, da compreensão, da escuta ativa, que teve muita gente no TDE que escreveu também sobre isso. Olha, a nossa empresa ela tem a preocupação da escuta interessada, essa escuta assim, ó, que realmente eu preciso dar voz aos trabalhadores, eu preciso dar voz aos colaboradores, às pessoas que estão conosco, para elas contribuírem, trazerem ideias, mas também trazerem as suas insatisfações. Nós precisamos, né, ter um ambiente agradável, e a gente só vai ter um ambiente agradável se nós realmente tivermos a capacidade do diálogo, do entendimento, da compreensão, né? Essa escuta empática. Eu preciso saber por que existe esse descontentamento. Mas, tudo isso pode ficar um pouco menor se nós começarmos bem. E o que é o começar bem? É o primeiro subsistema a funcionar bem. O primeiro subsistema, que é agregar, e que é o que está na tela, né, é esse processo de escolha, de agregar pessoas à nossa empresa, à nossa organização. Nós temos que agregar, nós precisamos recrutar e escolher, selecionar as pessoas certas. Lembrem que nós já conversamos muito brevemente sobre isso, de que todos nós aqui temos virtudes e todos nós também temos o nosso nível de incompetência, né? Temos muitas competências e temos, sim, incompetências. Pois bem, nós precisamos ter a leitura correta de cada cargo, de cada função, de cada espaço que precisa de um indivíduo, de uma pessoa, de um fator humano lá dentro da nossa empresa,
ter a leitura correta de quais são as competências necessárias para ocupar aquele espaço, aquela função, aquele cargo, e tendo esta leitura correta das competências técnicas e das competências comportamentais, tendo esta clareza da pessoa que nós precisamos para cada um dos espaços, né, a serem preenchidos na nossa organização, bom, aí eu tenho, então, uma descrição adequada, eu tenho condições de ir para o mercado buscar a pessoa certa, a pessoa adequada a essa função, que tenha tais competências técnicas e que tenha tais competências comportamentais. Lembrem também que nós já conversamos sobre, e eu trouxe até um slide do Jack Welch, as competências comportamentais, os valores, são mais prestigiados atualmente pelas empresas do que as competências técnicas, porque as competências técnicas, se o indivíduo está alinhado àquilo que a gente quer em termos de comportamento, de atitudes, de valores que ele possui, se está alinhado com o que nós queremos, as competências técnicas, bom, aí nós vamos ver um programa de capacitação, um curso, nós vamos fazer treinamentos e tal, e ele vai adquirir, se ele ainda não as tem. Então, é isso. As empresas vão ter, né, essa definição do que se quer, do que se precisa, e aí vai para o mercado fazer recrutamento. Se é uma empresa que já está atuando, bom, ela também precisa, eventualmente, ocupar vagas que surgem, né? Então, olha, abriu uma oportunidade para gerência, abriu uma oportunidade para determinada função e tal. Ok. Então, vamos iniciar o nosso processo de recrutamento e, na sequência, de seleção. Iniciamos pelo processo de recrutamento. E o processo de recrutamento, ele pode ser interno ou externo. Numa empresa que já está, né, no mercado, que já está atuando, a gente pode, então, iniciar com um processo de recrutamento interno e, na sequência, ir para o recrutamento externo. Podemos também, se assim acharmos necessário, iniciar com o recrutamento externo e passar por cima do recrutamento interno, não termos recrutamento interno. Então, não significa que a ordem deva ser essa, sempre fazer o recrutamento interno. Isso é política. Isso é política da empresa. A empresa define. E cada circunstância, cada cargo, cada função vai ser definida pela empresa. Tem empresas que acham que é melhor buscar profissionais que estão no mercado. Privilegia, sempre que surge uma oportunidade, profissionais do mercado. Ou seja, privilegia o recrutamento externo em detrimento do recrutamento interno. Quais são as vantagens e desvantagens? Bom, tu tem que botar na balança isso, né? Nós todos, se começarmos a pensar agora, inclusive sobre experiências que já tivemos nas nossas, né, no nosso andar, sobre oportunidades que surgiram, nós participando de processo interno, externo, né, nós vamos sim, talvez, identificar momentos que a empresa preteriu, deixou de lado, né, o pessoal que estava dentro da empresa e que poderia, eventualmente, estar almejando uma promoção, melhorar de cargo e tal, e contratou alguém de fora. Isso tem repercussão? Claro que tem repercussão. Quem está dentro da empresa está se sentindo desprestigiado e está vendo que não está tendo a oportunidade, quando surge, de subir, de avançar. Bom, mas como eu disse, isso são políticas.
Isso são políticas. Não dá para dizer que isso é uma decisão equivocada, que é uma decisão errada. Tu colocar o recrutamento externo e não utilizar o recrutamento interno em algumas ocasiões. Nós vamos ver que no segundo subsistema, o segundo subsistema, ele de alguma forma pode dar orientações para como tu vai atuar no primeiro subsistema. O primeiro subsistema é agregar pessoas, recrutar e selecionar, ok? Recruta, seleciona e integra. Tu está agregando a empresa. Esse é o primeiro subsistema, a primeira grande responsabilidade da gestão de pessoas. Nós precisamos procurar os profissionais ideais, identificar quais são aqueles que têm as melhores competências, as melhores condições para ocupar os cargos e tal, e preencher aí o nosso quadro funcional, agregar. E o segundo é aplicar. Aplicar diz respeito a cargos e salários, a desenho, a cargos, a desenho de cargos, definição de funções, né? Competências, características técnicas que se precisa, enfim, desenhar o organograma da empresa e distribuir estas pessoas a partir das suas competências, das suas características e das necessidades do cargo. Então eu digo que aplicar, que é esse segundo, o desenho de cargos, ele vai orientar o primeiro subsistema, que é agregar, porque quando nós formos recrutar e selecionar, nós temos que olhar exatamente para esse desenho aqui. Tá, o cargo que abriu, o que é? Quais são as atribuições, né? Quais são as características desse cargo? O que se precisa em termos de conhecimento, de domínios, de competências para ocupar esse cargo? Ok, então, em função disso, nós podemos pensar que aqui dentro, nossa empresa, os nossos colaboradores, talvez encontremos pessoas com tais aptidões. Então, vamos fazer um recrutamento interno e valorizar as nossas pessoas. Ou, olhando para as características do cargo, podemos chegar à conclusão de que, olha, nestas circunstâncias, neste momento, por conta da forma com que abriu essa vaga, nós tínhamos um gerente, não pensávamos em trocar ele, ele estava muito bem, ele estava atendendo muito bem. Nós não preparamos ninguém, né, que esteja abaixo dele para ocupar essa função. Nós não tínhamos intenção de uma troca no curto prazo e ele saiu por alguma razão. Uma nova oportunidade, sei lá. Se ele saiu e nós não preparamos ninguém, talvez, por força das circunstâncias, o recrutamento externo seja o mais adequado. Então, veja, isso é relativo. Não dá para dizer que tem que ter uma ordem. A gente primeiro precisa, sim, fazer sempre o recrutamento interno e depois o recrutamento... Não. Penso que é interessante a gente fazer, né, sempre priorizar. Acho que é interessante a gente dar oportunidade para quem está lá dentro. Isso é importante. Isso traz um sentimento, né, de que, olha, quando tem oportunidade, eu vou participar de um processo aqui. Tem outros colegas aqui que também têm vontade, também têm competências e tal, nós vamos participar de um processo de seleção. E aí vamos ver quem é que tem, né, quem é que reúne, a partir do seu histórico e daquilo que possui de competência, vamos ver quem é que tem condições. Mas isso não precisa ser necessariamente uma regra. Eu dei um exemplo, né, e que acontece, de surgir, né, a necessidade de preencher determinada vaga, não planejada, não teve planejamento, e aí, por conta disso, talvez tu tenha que buscar no recrutamento externo. Tá? Então, ali, ó, as principais vantagens do recrutamento interno. Proximidade. Tu já conhece a tua turma, né? Gerando maior probabilidade de êxito na seleção, uma vez que o candidato já é conhecido e está próximo. Economia e rapidez. Um processo de recrutamento, tu tem que investir na divulgação, né? Tu tem que estabelecer as mídias que tu vai anunciar, né? Tu vai anunciar nas redes sociais, tu vai anunciar, tu vai aceitar indicação de colaboradores, como é que tu vai fazer, né? Mas tu tem que investir,
mais do que investimento em termos de valores monetários, tu tem que investir em termos de tempo também, porque, né, tu tem que daí disparar isso, vai levar uma semana, 2 e tal, para toda a tua organização para receber, né, esses currículos, essas inscrições, para tu fazer o filtro, porque tu não vai conseguir atender todos e tal. Então, vejam que tu economiza. Se tu faz o recrutamento interno, tu tem, sim, economia e rapidez. E rapidez é uma forma importante de economia. Conhecimento pelas indicações sobre o candidato, né? Tu promovendo os candidatos, né, reconhecem a oportunidade, aumento do moral, quer dizer, as pessoas se sentem mais prestigiadas, mais valorizadas. Perfeito. Também se aproveita melhor o potencial da organização, motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais colaboradores. Né? Bom, tu sabe que tu tem perspectivas, sabe que tu tem chance. É diferente de tu trabalhar numa empresa que volta e meia surgem oportunidades e sempre trazem pessoas de fora. Daqui a pouco, o que acontece? Bom, tu não acredita mais que tu vai ter alguma perspectiva de crescimento lá e tu vai, né, buscar outro caminho. Incentiva a permanência, a fidelidade dos colaboradores à organização, é ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. Entre as desvantagens do recrutamento interno, podemos citar insuficiência de pessoas para a necessidade das vagas. Tu fica limitado, é aquilo ali. Um recrutamento externo, imagina quantas pessoas, se tu tiver essa capacidade de divulgar amplamente, né, a vaga, bom, talvez tu tenha uma grande quantidade de inscrições e aumenta muito a possibilidade de trazer profissionais altamente competentes. E se tu vai fazer recrutamento interno, é aquilo, né? Tu tá limitado no teu universo, tu valoriza as pessoas, etc. Ok. Mas tu tá limitado ao teu universo, né? Dificuldade em conseguir a aprovação dos gestores para liberar seus colaboradores, porque na medida que tu promove alguém, bom, abriu, né? Abriu a necessidade de preencher uma outra vaga, e aí tu tem que fazer um movimento maior ainda interno. Então, para alta gestão, muitas vezes é melhor trazer de fora, porque tu não cria esses movimentos, né? Essa necessidade de tanta movimentação interna. Mas mexe com o moral, as pessoas começam a se sentir frustrados. Por outro lado, se tu vai prestigiar as pessoas, né, internas, tu vai escolher um. E escolhendo um, tu não escolhe outros. E isso vai gerar frustração, desconfiança, descontentamento. Se eventualmente não for bem claro os critérios, se não for bem conduzido o processo, que fique demonstrado realmente que, né, que aquela pessoa era a que tinha melhores condições. Então são riscos. Vejam que tem muitas vantagens, mas tem também riscos que tu corre quando tu faz essa opção. Tu tem que avaliar bem. Avalia, né, todas essas possíveis variáveis e consequências em optar pela escolha de alguém internamente ou abrir para o recrutamento externo, que é o que nós vamos ver nesse outro quadro aqui. Então, quais são as vantagens? Na medida que nós temos vantagens e desvantagens do recrutamento interno, da mesma maneira, nós vamos ter vantagens e desvantagens do recrutamento externo. Então, recrutamento externo introduz sangue novo na organização, talentos, habilidades e expectativas. As pessoas que estão no dia a dia dentro da empresa, bom, são pessoas que estão acostumadas com a rotina, com a cultura, e muitas vezes, né, se tornam, as atividades se tornam repetitivas. Os processos, a gente perde a capacidade crítica em algumas vezes, não estou dizendo que isso sempre vai acontecer, mas
perde-se essa criticidade, essa capacidade de avaliar os processos, de pensar em alternativas, de buscar novas formas e tal. As pessoas passam a atuar em cima daquilo que está convencionado, aquilo que está regrado e normatizado, e passa a se repetir e se fazer daquela forma. Vem alguém de fora, essa pessoa, bom, mas eu já conheço outra forma de fazer isso, eu conheço outras práticas. Na empresa que eu estava e nas outras empresas que eu já trabalhei, quem sabe isso, quem sabe aquilo, opa, deu uma movimentada. Né? Esse sangue novo que se coloca aqui é nesse sentido, de trazer novas ideias, de trazer novas perspectivas, de trazer novas possibilidades. Então, novos talentos, novas habilidades, novas expectativas. Enriquece o patrimônio humano. Enriquece o patrimônio humano. Porque senão nós continuamos com o nosso time, com a nossa equipe, e o enriquecimento acontece, claro que pode acontecer, mas é muito mais lento do que tu trazer, né, conhecimento de fora. Tu acelera o processo de aquisição do conhecimento, de enriquecimento. Tu acelera o processo. Concordam? Uma coisa é nós pensarmos no recrutamento interno, estarmos valorizando as pessoas aqui de dentro, né, promovendo e tal. O que está surgindo de novidade? Se nós não estamos promovendo algum tipo de curso para capacitação, para buscar novos conhecimentos, novas possibilidades, novas tecnologias e tal, é isso, o nosso conhecimento é esse e ele se repete. Agora, quando eu abro as portas para outros profissionais, quando eu tento quebrar um pouco da minha estabilidade, né, que é boa, mas, como tudo que é bom, também tem um lado que pode não ser tão positivo, quebrar um pouco a minha estabilidade, eu ofereço a possibilidade de enriquecer o ambiente. Então é isso, né? Enriquece o patrimônio humano. Quando que enriquecemos o patrimônio humano da nossa organização? Quando trazemos pessoas de fora. Certo? A velocidade desse enriquecimento do patrimônio humano é maior. Pelo aporte de novos talentos e habilidades. Aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas, habilidades. Renova e enriquece a cultura organizacional. A cultura organizacional, ela não se movimenta, né, numa velocidade muito grande. E se tu não tem estas práticas de trazer sangue novo, de trazer gente nova, com novos conhecimentos, bom, a cultura fica mais arraigada e mais travada ainda. Então, essa renovação também é importante. Incentiva a interação da organização com o mercado e é indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital intelectual. Enriquece mais intensa e rapidamente o capital intelectual. Desvantagens do recrutamento externo, claro, afeta a motivação dos atuais colaboradores da organização. Né? Bom, se sentem desprestigiados, é isso que vai acontecer muitas vezes. Reduz a fidelidade ao oferecer oportunidades a outros, né? Eu já não me sinto prestigiado e por conta disso também não me sinto mais tão comprometido com a empresa, porque eu vejo que quando tem uma oportunidade de olharem para mim, e de darem essa oportunidade, trazem outro. É um negócio. Né? Existem propósitos maiores. E estes são os dilemas organizacionais e de gestão de pessoas. Nós temos que fazer com que a nossa organização cresça. Nós temos que buscar cada vez mais participação no mercado, solidificar a nossa participação, crescer, ter cada vez melhores resultados, ter novas estratégias. O mercado é extremamente dinâmico, extremamente competitivo. Nós precisamos ter cada vez mais diferenciais e, por conta disso, nós precisamos ter uma empresa altamente dinâmica, rica em conhecimento, em possibilidades e tal. E quando a gente agrega pessoas de fora, nós trazemos esse enriquecimento, como está dito ali, do capital intelectual, bacana. Mas provoca um mal-estar naqueles que estão. Vejam o dilema. Esse é o dilema. E nós precisamos saber, né, lidar com isso. Porque tratamos estrategicamente, né, da situação,
considerando um aspecto de mercado e temos desdobramentos não tão positivos ou desejáveis por conta disso no ambiente interno. Reduz fidelidade, bom, que eu li, a oferecer oportunidades a outros. Requer aplicação de técnicas seletivas para a escolha dos candidatos externos. Se tu vai fazer recrutamento e seleção externa, tu tem que te organizar muito mais, tu tem que preparar ambientes, tu tem que preparar os teus recrutadores, as pessoas que vão fazer processo de seleção, né? Então, e isso é difícil, né? Porque tu tem que preparar as pessoas que vão escolher os candidatos, que vão analisar, que vão entrevistar, precisam ser altamente preparadas. Não é simples. Não é simples fazer entrevistas e selecionar num contingente relativamente grande, escolher a ou as pessoas que sejam realmente as mais adequadas. Então, isso tem custo, isso tem tempo, isso tem envolvimento. Tem que considerar isso também. Exige esquemas de socialização organizacional para os novos colaboradores, claro, eles têm que se adaptar e tal. É mais demorado, oneroso, inseguro que o recrutamento interno. Vantagens e desvantagens. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do processo de recrutamento, mas antes eu quero ver a Carla, levantou a mão. Diga, Carla. Oi, professor, boa noite. Das últimas experiências, assim, em outras empresas, e até na empresa que eu trabalho também já identifiquei, que nos conflitos que geralmente rola, assim, nessa questão de recrutamento interno versus recrutamento externo, a sensação que os colaboradores têm de que quando os novos cargos são preenchidos, quando essas oportunidades são preenchidas, né, por pessoas de fora, há como eu vou dizer, uma remuneração maior do que quando a pessoa é recrutada internamente. Eu não sei se isso é algo pontual da minha região ou se o senhor também tem essa percepção. Eu só iria pedir para o senhor comentar um pouquinho sobre isso. As pessoas que são contratadas no mercado acabam sendo remuneradas, melhor remuneradas, é isso? Exato. As É. pessoas que são adquiridas do mercado, né, geralmente, chegam na empresa, né, com uma remuneração maior do que Sim. se aquele cargo fosse colocado por um colaborador. Preenchido por pessoas Isso, da empresa. exato. Sabe, Carla, que acontece, sim, acontece. Em geral, acontece quando a empresa, e tem muita empresa que não tem isso, quando não tem bem definido um plano de cargos e salários. Plano de carreira e plano de cargos e salários. Uma empresa que tem esse cuidado, a área de gestão de pessoas, que junto com a direção, junto com os executivos, junto com o CEO, concebe um plano de carreira e um plano de cargos e salários, bom, é aquilo ali. É aquilo ali. Qualquer colaborador que está dentro da empresa sabe exatamente onde ele está e sabe o caminho que ele pode trilhar. Quais são as possibilidades que ele tem dentro da empresa. Isso é bacana. E aí, se tu contrata alguém de fora, tu vai encaixar esse alguém de fora neste plano de carreira e no plano de cargos e salários. Olha, é esta função que abriu e o nosso plano prevê isto de remuneração. E é isso. Mas isso, assim, ó, não é só uma tabela que vai dizer cargo tal, salário tal, cargo tal, salário tal. Isso não é tão simples. Um plano de cargos e salários e um plano de carreira, associado a um plano de carreira, ele prevê um conjunto de possibilidades de crescimento das pessoas. A Carla está na empresa e sabe que hoje ela tem essa remuneração. E que mesmo que ela não tenha promoções em cargos, em funções, que ela continue nesta função, ela tem perspectivas pelo plano de carreira e de cargos e salários de aumento da sua remuneração por tempo de serviço, por melhoria na sua qualificação técnica. Ela, né, conforme uma definição neste plano,
ela está fazendo os cursos, as capacitações e tal, e isso está contando pontos, e isso vai sendo agregado na remuneração. É complexo, não é tão simples. Mas as pessoas sabem quais são as perspectivas. Eu sei que eu posso subir horizontalmente e verticalmente. Horizontalmente, eu posso ter, né, avanços por conta destas qualificações, não saindo do meu cargo, e verticalmente tendo promoções. Agora eu não sou mais supervisor, sou gerente. Sou isso, sou aquilo. E aí tem novas remunerações. E aí, como gerente, eu vou passar também a ter perspectivas de crescimento, de aumento de níveis, por exemplo, com aumento salarial, sendo gerente, continuando sendo gerente. Mas para eu ser o gerente, passar de ser o gerente 1 para o gerente 2, bom, eu tenho que ter agora 2 anos de experiência nesse cargo que eu assumi agora. Eu era supervisor, fui para gerente. Eu preciso 2 anos de gerência para ser supervisor 1, passar para ser 2. Mas também eu tenho que fazer o curso tal e o curso tal de qualificação, de liderança, de não sei o que tal. Aí eu passo para o nível 3. Aí se eu fizer mais isso, eu passo para o nível 4. Esse é o máximo. Gerente. Se eu quiser ser mais, bom, daí eu tenho que ser, sei lá, o diretor, eu tenho que ser não sei o quê. Enfim, é isso, esse desenho. Mas conceber isso, criar isso, é um trabalho, assim, né, minucioso, que exige bastante cuidado para estabelecer, né, essas progressões com justiça, para não onerar muito a empresa. Daqui a pouco tu começa a ter pessoas muito tempo na empresa e a empresa começa a ficar... os custos, né, do pessoal começam a ficar muito elevados por conta destas progressões por tempo de serviço. Tu tem que pensar isso ao longo do tempo. O que vai representar esse nosso plano que nós desenhamos agora, daqui a 15 anos, se, sei lá, 60% das pessoas que estão conosco hoje não saírem da empresa. Se 60%, 50%, faz projeções, não saírem da empresa e estiverem conosco daqui a 12, 15 anos, o salário delas vai subir tudo isso nesta progressão. E por conta disso, a nossa folha vai onerar tantos por cento. Em contrapartida, olha só, né, o quanto, né, quando a gente reduz o turnover, a rotatividade, quando a gente não precisa estar contratando tantos e tal, a gente ganha também. Então é importante, a gente vai ter um custo a mais, mas é importante eles seguirem conosco, é políticas. Aí é políticas, é sentar na mesa e pensar o que é o mais interessante, o que pode ser o mais, né? Tem empresas que não se preocupam, já que eu falei em turnover, que é a rotatividade, né? Tem empresas que não se preocupam muito com o turnover. Tem empresa que se preocupa muito com o turnover. Tem empresa que diz, essa coisa de ficar trocando funcionário é terrível para nós, é um custo muito elevado. Porque a gente perde aqueles que já estão habituados, que sabem como as coisas funcionam, gasta em recrutamento, gasta em seleção, tem que fazer esse recrutamento externo e tal, e aí depois tem que treinar ele e tal, daqui a pouco ele não se adapta, troca de novo, isso é um custo horrível, nós não queremos estar trocando pessoas. E tem empresas, política, né? Política, que eu digo, são questões, né, que as empresas, a partir das suas concepções, das suas crenças, definem. Tem empresa que diz, não, nós queremos trocar mesmo, essa coisa de ficar muito tempo conosco, não. Queremos sangue novo, queremos ideias novas. Depende da empresa. Não sei se te ajudei, Carla, mas concordo contigo. Isso aí acontece. Muitas vezes vem o cara de fora, muito mais valorizado, ganhando mais, porque a empresa não tem isso bem definido. E aí senta com o cara faz uma proposta, né? A empresa quer ter ele e tal. Se fosse promover o Jefferson ali, o Jefferson que está trabalhando conosco, dá 5% para ele. Agora surgiu um outro cara lá, vem com um salário bem maior do que eu estaria ganhando, e isso me causa frustração e tal. É fato. E se combate isso com esse tipo de planejamento. Fabiano. Não, professor, só contribuir com o que a colega disse, né? Nesse processo também exige aquelas indicações, né? Onde são só essas pessoas indicadas que parece que são vistas, né? A pegar essas vagas de promoções, né? E daí nessas indicações assim, às vezes não entra na balança para te medir o tempo de experiência dos funcionários, né?
o cara é meu indicado ali, bota ele para Tem cá. que ter critério. Isso aí é terrível, né? Essa questão de indicar é terrível. Tu tem que ter critérios. Tu pode indicar, todo mundo pode indicar, mas vai indicar pessoas a participarem de um processo que tem critérios definidos. E nós vamos escolher a partir de critérios e não a partir de quem indicou, não do QI. Esse é o problema, né? É que tem o QI que fala alto lá e não, mas é que foi o chefe que indicou, então tem que aceitar, tá? Pô, isso é terrível. E aí isso gera um descontentamento, né? No Muito. geral ali, né? Toda a equipe, não é? E aí só quem fica contente é quem foi promovido, né? A pessoa. Mas o reflexo que tem na equipe é terrível, né? E aí quando vamos fazer o trabalho em equipe, aí o cara tá sozinho, aí fica reclamando de todo mundo, tá? Exatamente. Né? Chegou ontem aqui, já tá um patamar acima, e aí... Então, é essa desvalorização e desmotivação que às vezes faz as pessoas não evoluírem, né? Então vejam, isso são políticas, né, que a gente precisa considerar, a gente tem que pensar bem, tem que definir bem. Pensem em construir esse plano de cargos e salários, um plano de carreira, ter critérios definidos para essas promoções, ter critérios definidos se vai ser recrutamento interno, qual a forma do recrutamento interno, né? Ter critérios definidos se for recrutamento. Isso precisa estar claro para todo mundo. Aí tu reduz esses descontentamentos. Pode, eventualmente, alguns aí se sentirem injustiçados, a gente nunca vai estar livre disso, mas tu reduz muito, porque ali a coisa é transparente, tu tem os critérios estabelecidos. Olha, nós escolhemos o A em detrimento do B, por quê? Porque o A fez os cursos de capacitação, ele fez aquele treinamento que tinha lá para a liderança, ele fez aquele outro treinamento, e o B não fez isso. O B, né, tá no mesmo tempo que o A, mas olha só o que o A... Bom, aí tu tem argumentos. Né? Josi, obrigado, Fabiano. Josiane, diga, levantou a mão? Professor, uma coisa que eu observo bastante hoje na empresa que eu trabalho é a empresa nada contra quem tem filhos, tá? É só uma colocação minha. Eu observo que hoje a empresa que eu trabalho, ela está se adequando mais aos funcionários que têm filhos dos funcionários que não têm. Porque o que acontece? No meu caso, eu trabalho e estudo, né? Então eu preciso trabalhar num determinado turno, porque o meu trabalho é de 6 horas, né? E eu observo o quê? Eu trabalho já há bastante tempo nessa empresa e a empresa, ao invés de apoiar o funcionário que precisa daquele turno porque estuda, a empresa ela se adequa ao funcionário que tem filho, né? Sendo que tem muitos meios, né? Tem creches, tem escolas, tem as próprias avós, né? Que podem auxiliar também. Mas a minha colocação é essa, assim, o que mais acaba desmotivando o nosso trabalho é essa questão, se adequar a quem tem filho e quem não tem, no caso, tem que estar sempre disponível para determinados turnos, nas faltas. Então, essa é a grande desmotivação para mim. Eu trabalho na área da saúde, trabalho num hospital, e eu venho observando isso e vem acontecendo com bastante frequência. Eu trabalho há 10 anos no hospital e tem colegas que trabalham há 3 anos, fazem a mesma função que eu, porém, tem mais prioridade porque tem filho. Era essa a colocação que eu queria colocar. Sim, legal, ótimo. Isso é bacana, porque no TDE dessa semana, Josiane, muitos escreveram ali, não, porque na minha empresa existe espaço para a gente trazer, né, os nossos descontentamentos, a empresa nos ouve, a empresa tal, etc. Este é o tipo de questão que é importante ser discutida abertamente, um diálogo produtivo, né? Vem cá, tem estas circunstâncias aqui, esta maneira com que está posta a coisa, e será que não existem outras formas da gente, né, construir aqui e que evite esse descontentamento por parte de algumas pessoas?
o diálogo, né, a busca por alternativas é que faz com que o ambiente organizacional supere essas adversidades, esses conflitos, essas dificuldades, que fazem parte. Realmente, traz uma característica aí que é desafiadora, né? Para algumas empresas, para boa parte das empresas, né? Sempre vai ser uma questão, né? Nós vamos falar de processo de recrutamento e seleção, e no processo de recrutamento e seleção, esse é um item que, em geral, as empresas querem saber, né? Se tem filho, se não tem filho, como é que não é, porque isso, né, vai sim ter uma participação no processo de tomada de decisão da empresa. Diga, Josiane. No caso até, né, o gestor, a gente conversa, a gente coloca que a gente também tem uma vida fora do ambiente de trabalho, né, a gente estuda, a gente tem outros afazeres, mas ultimamente, assim, a maior parte é a empresa se adequando ao funcionário e não ao funcionário que também se dedica quando não pode, em outros horários, sabe? Uhum. E isso é muito chato, porque tu também quer, tu não quer estar sempre disponível também, tu tem os teus afazeres. Claro. Bom, aí é de empresa para empresa, né, Josi? Mas esse é um ponto difícil de lidar também. Esse é um ponto difícil de lidar. E é buscar diálogo, é buscar alternativas. Não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Pessoal, eu vou ter que propor o seguinte: nós conversarmos sobre vocês sabem que daqui a 13 minutos mais precisamente, encerra essa aqui para eu abrir a outra turma, então eu tenho que ver se os grupos estão definidos e também apresentar aqui o outro TDE, tá? O TDE da próxima semana, que começa hoje, que já está aberto, na verdade, é este aqui, e é a proposta, então, do trabalho em equipe, tá? Do trabalho em grupo. Olha só. Descrever e comentar, avaliando pontos positivos e negativos sobre as técnicas de recrutamento adotadas pela sua empresa atualmente. Fazer um grupo de 3, 4 integrantes, e cada um pode trazer seu depoimento e tal, e separarem, identificarem, registrarem para depois apresentar aqueles aspectos que sejam, né, interessantes de serem compartilhados, pontos positivos e pontos negativos. Tá? Então, essa atividade opcionalmente poderá ser realizada em grupo de até 4 componentes. No caso da atividade ser realizada em grupo, os integrantes poderão fazer comentários e estabelecer paralelos entre as técnicas de recrutamento de 2 ou mais empresas. Também, se quiserem só pegar um case, né? Não, vamos pegar o caso ali do Fabiano, a empresa do Fabiano tem casos interessantes, então pode ser. Mas vocês podem trazer mais de uma situação. Né? Ainda no caso da atividade em grupo, um integrante apenas deverá postar. Isso aqui eu ia modificar, no fim deixei assim. Não deixei assim. Se for só, eu sugiro que todos do grupo postem, mas como está aqui, ó, um integrante apenas deverá postar, mencionando na postagem o nome dos demais integrantes do grupo. Então, se só for um a postar, não esqueça de colocar, olha, o meu grupo é a Fernanda, a Josiane, Fabiana, tá? Quem postar lá, coloque. Além dessa postagem, cada grupo deve organizar uma breve apresentação para a aula seguinte na próxima semana. Então, semana que vem, bem no início, nós vamos abrir alguns minutinhos para algumas manifestações, tá? Então, se quiser cada grupo montar ali uns slides, né? Pode até postar lá já os slides, porque daí eu abro daqui. Como eu estou compartilhando e organizo os espaços aqui da tela, vocês postando o arquivo lá, nesse TDE, né, vocês fazendo a postagem, eu já abro o arquivo, projeto aqui o slide com os tópicos e tal, e vocês apresentam.
Pode ser assim? Tá claro? Tá claro para vocês? Sim, professor, tá claro. Vamos ver no chat aqui, então, se está todo mundo se achando aqui, buscando. Pelo jeito, sim, né? Professor, tem algum tempo para apresentação? Ah, sim, tem que ser breve, tá? Tipo, assim, 5 minutinhos no máximo. Vamos botar 3 a 5 minutos, né? É contar, assim. E olha que 3 a 5 minutos dá para falar um bocado, viu? Liliane, se algum do grupo não puder estar em sala na sexta. Não, tranquilo, né? A gente sabe aqui que, por exemplo, hoje nós tivemos um momento aqui que parece que estava em torno de 40. A gente não está conseguindo, né? Não conseguir a totalidade das pessoas sempre. O ideal é a gente buscar o máximo de participação possível. O grupo pode eleger. Ah, Sabrina, tu tem mais desenvoltura, o teu equipamento é bom também, teu microfone e tal. Tu apresenta pelo grupo. Pode ser. Mas daqui a pouco o grupo... Não, Sabrina, eu também quero falar um pouquinho, porque a empresa, o exemplo foi da minha empresa, eu também quero... Vocês se organizem, tá? E se eventualmente eu não puder, sexta eu não vou estar aí, tá? Ok, mas a Sabrina, quando postar lá, vai postar. O Jefferson fez parte do grupo também e tal. Isso é importante. Mas você se organiza. O importante é a gente compartilhar as ideias e as experiências. Tranquilo? Alguma dúvida e comentário com relação a hoje e com relação ao que está posto para a semana que vem? Eu vi que o chat está se movimentando ainda. Não quero acabar, não quero encerrar enquanto não se organizar. Professor, eu teria uma dúvida. Nesses pontos positivos e negativos que o senhor está falando, para te dar exemplos, tem uma quantidade para falar? Como é que funciona? Não, o que vocês identificarem. O que vocês tipo, se a gente colocar um ponto positivo, um negativo, pelo nosso critério. Não, isso, assim, porque já tem na teoria, que inclusive nos slides que eu estava apresentando aqui, que na verdade é o texto lá que está no aula, já tem ali o quadrinho com vantagens e desvantagens do interno, vantagens e desvantagens do externo. Mas agora na verdade, uma análise real, de um caso real. É a minha empresa e eu estou vendo que lá na minha empresa teve uma oportunidade agora, fizeram recrutamento interno ou fizeram recrutamento externo, aí teve um grupo lá que não gostou, teve um cara que pediu demissão, teve um conflito, teve isso, teve aquilo, entende? É trazer um depoimento, a gente sair só daquela teoria, daquela imaginação do que pode realmente acontecer e partir efetivamente para aquilo que está acontecendo e de eventuais dificuldades ou cases de sucesso mesmo. Olha, a minha empresa, o pessoal é muito satisfeito com o que acontece lá, porque eles fazem assim, eles começam, fazem primeiro lá um anúncio interno, define e tal, depois acontece isso e lá, ninguém reclama de recrutamento, ninguém está insatisfeito, pessoal, ok, né? Então podem trazer, e aí vocês vão fazer essa descrição, e nessa descrição pode aparecer 1, 2, 3 pontos positivos, alguns negativos, enfim, é isso. Uma coisa bem livre, mas mais no sentido da gente aproximar essa teoria que a gente viu com o que realmente está acontecendo, que é o propósito do TDE, né? O TDE é isso, é você sempre contarem um pouquinho do que vivem a partir daquilo que a gente conversou. Então já pensei, refleti sobre recrutamento interno e externo e tal, não tinha me dado conta que realmente, por vezes, pode acontecer isso ou aquilo, mas agora eu vou pensar na minha empresa e vou tentar identificar essas coisas boas e ruins e depois, semana que vem, compartilhar. Tá? Me perdi no chat aqui, eu acho que o chat está funcionando, A Alessandra já tem grupo. Então, Kathleen, Luísa, Mahara e Alessandra formam um grupo, é isso? É isso? Mahara. Quem não tem grupo? Vamos lá. Quem não tem grupo ainda? Professor, são grupos de quantos? Eu botei até 4 ali, até 4 componentes, mas não vou dizer também... É que o nosso grupo aqui da nossa cidade tem 8, daí a gente se dividiu, não, então. mas então faz dois grupos aí. 2 grupos, tá?
Qual é a cidade, Josiane? Cachoeira do Sul. Ah, e vocês já são todos, vocês já se conhecem e já fazem os trabalhos tudo em equipe. E são todos do mesmo curso, Josiane? Desse sim, dessa cadeira sim. Todos do legal. mesmo curso. A gente faz enfermagem. Que Daí legal. a gente tem um grupo já dessa matéria, Aham. e daí então a gente se dividiu entre dois Tá, grupos, tá? perfeito, fazem 2 grupos, ótimo. Ó, o Eric tá sem grupo. Quem é que não tem 4 ainda e gostaria de fazer abrir espaço para o Eric? Tem algum grupo que não fechou 4 ainda? Professor, Aí já eu posso- troca. Fala, Fabiano. Eu posso fazer com o Lucas, que a gente estuda na mesma turma, né? Mas aí é só eu e ele por enquanto, né? Não sei se ele tá aí ainda. Prof, o senhor tá sem áudio, tá fechado. Opa! E eu falando aqui, discursando. Eu estava pensei que era perguntando. eu. Não, era eu perguntando para o Eric se já tinha fechado, mas já fechou com a Paola. E eu falei para ti, Fabiano, o Lucas não está na sala, mas tu consegue entrar em contato com o Lucas pelo próprio ambiente aula, tu pode mandar mensagem para ele, né? Tá, pode ser. A gente acho que tem aula terça ou quarta. Uma coisa que eu falo pra ele. Mas eu Sim. vou entrar em contato com ele. Se o Fabiano quiser se juntar com nós, eu também faço com o Fabiano algumas cadeiras na semana, se ele quiser fazer com nós. Aí eu e a Mas Paola. quantos já tem aí, Eric? Eu acredito que esteja só eu e a Paola. Ah, não, então tá, ó. Então entra o Fabiano e o Lucas. Pode ser? Pode ser, Paola? Pode sim, professor. Ô, Eric, Oi. é a Paola do CA? Só passa o contato, Fabiano, daí eu... Fabiano, coloca o contato também para a Paola ali, que ela está formando o grupo, eu acho. Tá, não, aí é que tá o problema. Eu não tenho tanta habilidade nisso. Tu tá no celular, eu acho. Isso, Pode é falar. celular. Mas assim, ó, vocês, pelo aula, vocês conseguem conversar lá. Tá, Eu eu te coloco lá. mando no chat da aula, então, ali, e aí tu me manda teu contato. Tá, pode ser. E se tu olhar no chat da aula aqui, ó, Fabiano, tá o número do... Esse aqui é o teu número, Eric? É sim. Então, Tá. tá ali o número do Eric, também é uma possibilidade de contato, tá? O Mais número alguém? do Eric tá no chat, pro. Isso, Dá para ele anotar aí. isso. Tá aqui, ó, Eric. Quer Ou se anotar, for- Fabiano? A gente já vai falando. Espera aí só um pouquinho. Ou se o Fabiano quiser falar em voz alta, eu boto aqui no chat. Pois é. Ah, espera um pouquinho. Só um pouquinho. Meu Bacana. cachorrinho tem que... Eu pero um pouquinho só mesmo, só mais um minuto, ó. porque Ó, quem tá tá- terminando o nosso horário. Só um pouquinho, tá? Espera aí. Fala o teu número, Fabiana, é mais fácil. A gente bota no grupo do chat aqui da mensagem da aula. Isso aí. Tá, mais alguém tem dúvida? Tudo tranquilo? Muito bem, semana que vem eu vou contar uma experiência da revista Você S.A., muito interessante, processo de seleção, mas aí deixamos para conversar sobre isso. Fala, Fabiano. Só um segundo. É que eu sou um pouquinho das antigas, então eu tenho que anotar aí. Daí eu esqueço as coisas. Anota aí, Eric, por gentileza.
Isso, Pode falar, manda pode o falar. número. 997 Tá? 66 Tá? 84 Tá? 81. 81. Prefixo É 51. 51. Muito bem. Então tá feito. Valeu, muito obrigado. Ok. Estamos encerrando. Semana que vem, então, compartilhamos as experiências. Qualquer dúvida, escrevam lá nas salas de dúvida e tal, né? A gente tem comunicação durante toda a semana. Obrigado, Rosane e Cíntia, por estarem aqui conosco. Obrigado pela presença de todos. Cuidem-se, um ótimo final de semana e até semana que vem.